Muito boa noite, estamos aqui começando mais um Repartir. Nessa quinta-feira do Flor das Fontes, nós estamos vivendo essa semana, a Semana da Pedra de Jaspe de Sucessão. Estamos aprendendo e desfrutando muito das coisas que foram as experiências que o apóstolo Paulo viveu e tudo que ele tem para nos ensinar e que nós podemos de fato absorver pela experiência que esse homem de Deus viveu. Eu quero começar lendo aqui com os irmãos o texto de Atos, no capítulo 9, o versículo 15 e 16 diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus, porque Paulo ele tinha mesmo essa experiência de sofrer pelo nome do Senhor. E muitas vezes nós validamos os sofrimentos, as situações que nos acontecem como algo estritamente ligado ao inimigo. Mas a gente vê na experiência de Paulo que na verdade foi ao contrário. O Senhor mesmo declarou para Ananias, quando ele fosse orar por aquele homem, porque cumpria e importava que Paulo sofresse pelo nome. E a diferença, irmãos, do sofrimento humano decorrente do pecado com o sofrimento que vem porque nós obedecemos ao Senhor está justamente nesse nome. Então, nós precisamos todos os dias nos perguntar, diante dos cenários desafiadores e de dificuldade e de sofrimento, nós devemos perguntar a nós mesmos, analise o homem a si mesmo e devemos responder: o motivo do meu sofrimento é decorrente ao pecado que eu estou cometendo? Isso está me afastando de Deus? Isso está cegando a minha visão, tapando e atrapalhando a minha comunhão com o Senhor? Ou se o motivo do meu sofrimento é decorrente ao nome de Jesus? Se o motivo do nosso sofrimento for a primeira opção, decorrente ao pecado, precisamos confessar diante do Senhor. E, se necessário, confessar para algum irmão para sermos curados, recebermos do Senhor perdão, graça, capacitação, renovação de mente, transformação de mente, uma nova mentalidade e seguirmos por um caminho de mudança e seguirmos por um caminho onde nós nos voltamos ao Senhor, recebemos dele vida, recebemos dele a disposição para nos consagrarmos a ele, para de maneira voluntária sermos santificados pelo Senhor. Mas se o motivo do nosso sofrimento é decorrente à segunda opção, ou seja, estamos sofrendo decorrente do nome de Jesus, então que essa seja a nossa satisfação e o nosso contentamento, porque estarmos sofrendo pelo nome de Jesus já implica em si mesmo grande recompensa, grande galardão, não somente no tempo por vir, mas também no presente. Nós vemos inúmeras vezes, não só no exemplo de Paulo, mas também de Pedro e de outros apóstolos, que estiveram presos, que estiveram em cadeias, estavam dormindo, como exemplo de Pedro, ou que estavam cantando, como foi o próprio exemplo de Paulo e Silas na prisão, se eu não me engano. Mas existiram irmãos que estavam presos ali na prisão e eles estavam louvando ao Senhor, porque eles estavam contentes. Ou até mesmo os discípulos, que em diversos momentos os apóstolos, quando eles eram perseguidos pelo nome do Senhor, quando eles eram agredidos pelo nome do Senhor, eles tinham grande satisfação e alegria nisso. E isso não é nenhum tipo de sadomasoquismo que a gente tem que buscar o sofrimento. Nós não precisamos criar ambientes de restrição para que haja alguma glória em nós, porque estamos passando por sofrimentos. Não, mas precisamos entender que o Senhor mesmo vai gerar ambientes de restrições, de sofrimento, onde o nome dele, através das nossas vidas, vai ser invocado. Nós podemos invocar o nome do Senhor nos cenários de dificuldade e de sofrimento, e o nome dele vai ser glorificado. Então, nós estamos na sucessão do apóstolo Paulo, estamos na sucessão dos apóstolos, como Atos 2:42 fala que nós perseveramos, precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, e a exemplo dos apóstolos que sofreram por amor do Senhor e tinham nisso grande satisfação, que essa também seja a minha e a sua experiência em nome de Jesus. Bom, hoje especificamente nós estamos estudando sobre a quinta do Flor das Fontes, brilhar na tempestade com a promessa diante da perda material pela vitória dos ciclos. Nós vamos ler vários versículos de Atos 27. Eu quero começar com os irmãos aqui, lendo Atos, capítulo 27, versículo 9 ao 11, que diz: abre a tua Bíblia para a gente ler junto. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes:
Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é: ainda que os homens não nos deem atenção, precisamos sim repartir e compartilhar a visitação e a visão que recebemos do Senhor. Se Paulo não tivesse a ousadia de declarar aquilo que ele queria, de declarar a situação que ele estava vendo, o diagnóstico que ele estava percebendo, de dizer sim, essa viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só das questões materiais, mas também da vida. Se ele não tivesse tido essa disposição em falar isso para essa pessoa, né, para o centurião, ele teria aguardado aquele diagnóstico e isso não seria positivo. Então, irmãos, nós precisamos aprender que, a exemplo do apóstolo Paulo, ainda que as pessoas não nos ouçam, ainda que as pessoas não nos deem credibilidade, nós precisamos sim compartilhar aquilo que está no nosso espírito, aquilo que é uma percepção nossa, aquilo que é uma impressão nossa. Não do tipo, estamos sendo intrometidos, estamos dando pitaco onde não fomos chamados, mas Paulo estava inserido nesse ambiente. Ele fazia parte desse ambiente, ele estava nesse cenário, ele estava nesse navio. E nós precisamos aprender que nós somos responsáveis pelos ambientes que nós estamos, somos responsáveis pelas pessoas a quem contatamos. Deus nos coloca nos lugares não por coincidência, mas porque existe mesmo um caminho, um propósito, um destino, uma trajetória, algo que Deus quer gerar ali na vida das pessoas, um testemunho que o Senhor quer gerar ali na vida das pessoas. Então, diante da não atenção das pessoas, a nossa resposta precisa continuar e falando a minha percepção no espírito, porque entendo que sou responsável por esse ambiente, porque entendo que Deus me colocou aqui por um objetivo, porque entendo que não estou neutra e nem aquém dessa realidade. Bom, o segundo ponto é, seguindo aqui o versículo 22 ao 26, que diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O segundo ponto é: receber a visitação do Deus a quem pertencemos e a quem servimos nos traz bom ânimo, porque sabemos a quem nós pertencemos. E o segundo ponto que eu quero destacar nesse texto é: a trajetória que o Senhor nos faz enfrentar é desafiadora, mas nele nós temos a vitória certa. Irmãos, nós precisamos aprender que o Senhor nos coloca nos ambientes para cumprir um processo, para cumprir com um projeto dele, uma trajetória dele, e inclusive nos faz responsáveis pelas pessoas que nós estamos ali compartilhando aquele momento, aquele ambiente. Então, o objetivo que o Senhor queria para Paulo é que ele comparecesse perante César, para dar testemunho do Senhor perante César. Entretanto, Paulo não ficou só, quando eu chegar lá em César, lá no César, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, Deus vai me dar a palavra, isso tudo tudo isso aconteceu. Mas ele entendia que Deus tinha algo para realizar naquele momento com aquelas pessoas. Então a Bíblia é bem clara: e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus deu para Paulo todos quantos navegavam com Paulo naquele barco. Deus deu para Paulo essa responsabilidade, Deus deu para Paulo esse encargo, Deus deu para Paulo esse comissionamento. Nós somos comissionados pelo Senhor, recebemos do Senhor sim encargos, responsabilidade, inclusive para com as pessoas. Então talvez o ambiente que nós vivemos hoje não seja como o ambiente de Paulo, um navio, mas nós temos um encargo, uma responsabilidade pelas pessoas a quem nós contatamos. Temos responsabilidade e encargo pelas pessoas da nossa casa. Nós temos um encargo e responsabilidade pelos nossos familiares. Irmãos, entendam o que eu quero dizer. Nós nascemos numa família e não foi à toa. Deus nos fez filhos dos nossos pais e não foi à toa. Deus te fez pai dos teus filhos e não foi à toa. Nós estamos num ambiente, ainda que diversas vezes
confusos, mas não é à toa. Nós trabalhamos no lugar em que estamos trabalhando porque Deus tem um arranjo ali, Deus tem algo para realizar ali. Nós estudamos nos ambientes em que estudamos porque Deus tem algo para realizar. Nós nos reunimos nos lugares em que nós estamos nos reunindo porque Deus tem algo para realizar. Então nós precisamos perceber o encargo que o Senhor coloca no meu e no seu espírito e seguirmos esse fluir, e seguirmos esse encargo, e seguirmos esse comissionamento, e seguirmos essa direção. Amanhã, amanhã não. Hoje, inclusive, quinta-feira, é o aniversário da minha irmã, ela tá completando 16 anos e nós vamos estar reunidos nesse momento em que você vai estar assistindo essa palavra, provavelmente se você estiver assistindo no momento que isso for lançado. E o meu encargo para minha irmã, que é a minha irmã mais nova, não é somente o encargo de eu a amo, eu desejo eu desejo o bem dela. Não só isso, claro que Deus vai criando em nós sentimentos e laços pelas pessoas de um amor que é real, mas precisa ser um encargo conforme o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz sobre encargo? O que a Bíblia diz sobre amar as pessoas? É 1 Coríntios 13, a Bíblia diz bem claro que o amor, ele é benigno, o amor é paciente, ele não inveja, ele não arde em ciúmes, ele não se ira. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse deve ser a nossa medida de amor para com as pessoas, que Deus nos dá encargo, que Deus nos dá responsabilidade. Então, na minha e na sua experiência, precisamos sim tomarmos esse encargo que o Senhor nos dá, esse comissionamento que o Senhor nos dá, essa responsabilidade que o Senhor nos dá e seguir por esse fluir, começando pela oração. Nós precisamos exercitar mesmo a intercessão pelas pessoas a quem nós amamos. Nós vemos as deficiências das pessoas, as dificuldades das pessoas, a infidelidade das pessoas, e vemos isso em nós mesmos. Então nós precisamos exercitar o nosso espírito para corresponder a esse fluir do encargo que o Senhor nos dá para cada uma das pessoas com quem nós convivemos e quem nós contatamos diariamente, em todos os ambientes que nós estamos, seja na nossa casa, no transporte público, nesse transporte por aplicativo que a gente sempre pega, ou as pessoas com quem nos reunimos, os nossos familiares, as pessoas com quem estudamos, com quem trabalhamos, e nós vamos dividir, né, irmão? Não tô falando aqui pra gente tomar todo o peso do mundo nas nossas costas, mas compreender que em Cristo Jesus nós podemos ser aliviados, porque o fardo do Senhor é leve, o jugo dele é suave. Nós precisamos ir e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. É nessa medida que nós precisamos viver. Amém? O terceiro texto que eu quero ler com os irmãos é o versículo 34 a 36, que diz: Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. O ponto que eu quero destacar aqui: exercitar a confiança no Senhor precisa ser algo que nós fazemos constantemente. Rendermos graças ao Senhor na presença de todos precisa ser um exercício diário, porque isso vai gerar um testemunho de fé nas pessoas. Irmãos, nós precisamos aprender que o apóstolo Paulo foi aquele homem que em outro momento, em uma das suas cartas, ele escreveu que ele fez de tudo para com todos, a fim de que pudesse alguns ser salvos. Ele se fez judeu para o judeu, ele se fez gentil para o gentil, se fez grego para o grego, se fez de sábio para com sábio, se fez de louco para com louco, a fim de que pelo menos alguns fossem sábios. Paulo não estava ligando para ele, não estava ligando para a sua identidade, para a sua personalidade, para as suas características. Eu vejo, irmãos, em alguns momentos o ser humano tem uma inclinação, nós temos uma inclinação a olharmos para dentro de nós, seja por aquilo que diz respeito às características negativas, seja para as características positivas. Não precisamos gastar o nosso tempo olhando para nós mesmos de maneira introspectiva. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor, e diante da visão que o Senhor nos dá para com as pessoas, precisamos obedecer a este encargo e a esta responsabilidade. Eu me lembro que em um dos matinais que nós desfrutamos há vários meses atrás, estava falando sobre Isaías, há muitos meses atrás, muitos mesmo, falou sobre Isaías, e me deu uma visão tão louca, porque
Isaías 6 fala da visão que ele teve do Senhor. Então, Isaías teve a visão do Senhor. Isaías, ele olhou para si mesmo, ele falou, ele olhou para ele e para as pessoas e disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele ficou lá se lamentando porque ele viu a podridão dele, viu a podridão do povo dele. Isso é bom, porque isso é o arrependimento, isso é o constrangimento diante da pessoa do Senhor Jesus. Isso gera em nós quebrantamento, arrependimento, busca mudança de mente, renovação, transformação, santificação, consagração. Isso é ótimo. Mas se Isaías não tivesse ido para o próximo passo, que foi qual o próximo passo? Veio um anjo, pegou uma tenaz do altar, tocou os lábios dele e purificou. E aí ele começou a o quê? Foi desperto, foi limpo. E aí já nos lábios dele já começou a brotar um novo discurso, uma nova perspectiva. Ele já começou a falar, porque o Senhor falou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele já respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Saia da sua introspecção, seja positiva ou negativa. Coloque os seus olhos fixos, firmes na pessoa de Jesus Cristo. Receba esse envio, receba esse comissionamento, receba esse encargo, essa responsabilidade, essa habilitação e essa capacitação do Senhor Jesus e viva por esse envio, viva por essa presença, viva por essa pessoa, viva por essa visão. Não fique preso em si mesmo, transcenda essa realidade e viva mesmo o envio de Deus. Então, o que eu quero declarar aqui também no versículo 42 ao 44 diz: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. O quinto ponto que eu quero destacar com os irmãos é que o Senhor é quem nos dá o escape e a salvação diante do cenário de desafiadores. Que é justamente isso que nós precisamos aprender, que está escrito em Salmos 20. Salmos 26 a 9 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá a vitória ao Rei e responde-nos quando clamarmos. Glória a Deus, irmãos, porque a nossa glória está no nome do Senhor. Porque o Senhor vai sim gerar caminhos de escape. Porque o Senhor vai sim gerar uma nova trajetória para nós, um novo destino, um novo processo de santificação, de consagração. E isso é importante porque eu vejo em alguns momentos, no discurso de alguns irmãos, enfim, com a motivação alinhada ou não, colocando sempre isso, um versículo que as pessoas falam normalmente é que nós vamos vencer, ou nós somos por cabeça, não por cauda, ou no caso desse versículo, somos vitoriosos, eles se curvam e caem, nós levantamos, nos mantemos de pé, no sentido de competição ou comparação. Mas não é isso que a realidade da palavra nos ensina. A realidade da palavra nos ensina que nós nos gloriaremos no nome do Senhor. A nossa glória está no nome do Senhor. A nossa vitória está no nome do Senhor. Nós só não caímos como os ímpios, por exemplo, porque andamos na justiça, porque andamos na pessoa de Jesus Cristo. Se estivermos no caminho de impiedade, nós vamos cair e nós não vamos nos levantar. Mas porque estamos na pessoa de Jesus, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. E glória a Deus, porque Jesus é o nosso Rei, porque Ele quem nos fortalece, Ele quem nos dá vitória, e Ele que sempre vai nos dar um caminho, um escape, uma direção, uma salvação e um livramento. Aleluia por essa palavra, e aleluia porque o Senhor fala conosco a cada dia, em todo momento. Então, que eu e você possamos estar atentos
aos escapes, aos livramentos, à trajetória, aquilo que o Senhor quer gerar no meu e no seu espírito, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos agora também a ofertar, a declarar mesmo, fazer o seu voto, a sua entrega, o seu dízimo. Irmãos, nós precisamos aprender mesmo que a Bíblia do Antigo e Novo Testamento é um livro que fala sobre aliança, é um livro que fala sobre votos. Nós vemos na realidade da Antiga Aliança, no livro de Juízes, de Jefté, que foi um juiz que saiu para a guerra, e ele antes de sair falou para o Senhor: se o Senhor me der essa vitória, quando voltar, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar. E a primeira pessoa que ele voltou e viu depois de ter sido vitorioso na guerra foi a sua filha, sua única filha. E ele simplesmente entregou a filha dele como uma oferta, como um sacrifício diante de Deus. E aí você olha, que absurdo. Mas você acha que a filha dele achou um absurdo? Não. Ele só deu um tempo, ela ficou 3 meses numa montanha com as amigas, chorando e pranteando, porque ela não poderia se casar. Porque ela era uma mulher, uma menina virgem que não tinha conhecido homem nenhum. Mas ela se dispôs a ser uma oferta, se dispôs a ser um sacrifício. Então que haja mesmo essa fidelidade no meu coração, em seu coração, na minha disposição, na sua disposição, de cumprirmos com os votos que estabelecemos diante do Senhor, de sermos fiéis com aquilo que nós declaramos diante de Deus e de entregarmos mesmo com um coração generoso, crendo que o Senhor é aquele que nos supre, nos abençoa e nos ama. Ele não nos deixa faltar nada do que nós precisamos, ainda que possa faltar coisas que nós queiramos. Então que haja esse entendimento no seu e no meu espírito e essa maturidade a cada dia. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Glórias eu te dou, Senhor, nesta manhã. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, Senhor Jesus. Vem mesmo, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas hoje. Vem mesmo com teu dispensar. Vem nos visitar, Senhor. Vem despertar o nosso espírito, Senhor. Que nós estejamos, Senhor Jesus, hoje posicionados em Ti, Senhor. Voltados com os nossos corações, inclinando para Ti, Senhor. Para receber mais de Ti, para Te conter, Senhor. Para Te contatar, Senhor Deus. Nos consagramos hoje, Senhor Deus, para que o Senhor, Deus, possa nos usar, Senhor Deus, para nos santificar, Senhor Deus. Santifica-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor Deus. Nos lava com Teu sangue, Senhor Jesus. Nos lava com a Tua palavra, Senhor Deus, com a Tua palavra santa, e nós seremos limpos, Senhor Jesus. Tira, Senhor Deus, hoje todos os véus, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor Deus. Tudo aquilo que está impedindo nós enxergar o brilho da revelação da Tua palavra, Senhor Jesus. Nós desejamos, Senhor Jesus, Te conter, Senhor Deus. Nós queremos aquilo que é a verdade, Senhor Deus. A verdade que liberta, Senhor Jesus. Liberta-nos, Senhor Jesus, dos nossos costumes, Senhor Deus, dos nossos velhos hábitos, Senhor Deus, tudo aquilo que trazemos junto de uma velha criatura, Senhor, que caia por terra, Senhor Jesus, hoje, Senhor Deus, todos os vícios, Senhor Deus, toda mentalidade, Senhor Deus, toda acusação, Senhor Jesus, eu declaro, Senhor Deus, hoje a liberdade, Senhor Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos libertou, o Senhor Jesus está nos capacitando, nos santificando, nos regenerando, para que cumpra, Senhor Deus, a Tua vontade, assim no céu como na terra. Cumpra, Senhor Jesus, aquilo que é o Teu querer, Senhor Deus. Que nós possamos ir adiante, Senhor Deus. Ah, Senhor Jesus, adiante, Senhor Jesus. Senhor, nós consagramos, Senhor Deus, aquilo que é os nossos caminhos, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, as nossas obras, Senhor Jesus. Livra-nos de sermos roubados, Senhor Jesus. Livra de nos sermos, Senhor Jesus, influenciados, Pai, por todas as
coisas externas, Senhor. Pai, eu declaro que só há um caminho, Senhor Deus, esse caminho santo, Senhor, esse caminho onde o seu povo passar, que é do seu povo, aqueles que são os do caminho, Senhor, o caminho que nem um louco erra. Senhor Jesus, guia-nos mesmo por esse caminho, Senhor Deus, por esse caminho santo, Senhor Deus. Pertencemos a Ti, Deus, somos o Teu povo, somos os Teus filhos, Senhor Deus, redimidos. Senhor Jesus, nos capacita mesmo, Senhor Deus, em cada passo, Senhor Deus, a Te contatar, Senhor Deus, a sacrificar ao Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, edifica-nos mesmo como sacerdote, Senhor Deus, sacerdote que ensina a Tua palavra, Senhor Deus, que medita, Senhor Deus, que instrui, Senhor Jesus, os caminhos aos outros, Senhor Jesus, como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem andado conosco, Senhor. Queremos andar cada vez mais contigo, Senhor. Livra-nos de olharmos para trás, Senhor Deus. Livra-nos de olhar para a esquerda, para a direita, Senhor Deus. Pai, que nós possamos ter esse único foco de olhar para frente, Senhor Deus, de ter os olhos fixados em Cristo, os olhos fixados na cruz, no Senhor Jesus, naquele que é o autor da nossa fé. Ó Senhor Jesus, graças eu te dou, Senhor Deus, por esse novo e vivo caminho, Senhor Deus, por essa nova aliança, Senhor Jesus, por o edificar do Senhor em nossas vidas, pela essa semente santa que caiu na boa terra, que é o nosso coração, Senhor. Pai, hoje nós trabalhamos, Senhor Jesus, nessa boa terra que é Cristo. Nos desfrutamos, Senhor Deus, daquilo que é o Teu Espírito, Senhor Deus. Queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua graça, Senhor Deus, mais da Tua graça. A Tua graça, Senhor Deus, nos basta, Senhor Jesus. Dá-nos mesmo mais de Ti, Senhor Deus, mais experiência, Senhor Deus, contigo, Deus, mais da Sua luz, Senhor Deus. Faz mesmo, Senhor Jesus, resplandecer a Sua luz sobre nós, Senhor Deus, sobre a nossa face. Ó Senhor Jesus, Pai, queremos estar perto, Senhor Deus, perto de Ti, Senhor Deus. Queremos aprender a andar na pessoa de Cristo Jesus. Queremos, Senhor Deus, ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Dá-nos mesmo essa sensibilidade, Senhor Jesus, de ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, de sermos praticantes dessa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que tem nos transformado, Senhor Deus, dia após dia. Edifica mesmo em nós, Senhor Deus, uma fé, Deus, uma fé inabalável, Senhor Jesus. Queremos profetizar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, declarando as Tuas verdades, Senhor Jesus. Torna-se essa palavra cada vez mais real, Senhor Deus, em nossas vidas. Dá-nos mesmo esse desfrute hoje de quem é o Senhor em nossas vidas, Senhor. Te louvo, Senhor Deus, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há propósito eterno, há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda
exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno, há uma razão pra resistência ou ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. De ter como maior tesouro Jesus, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo, ó, que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver, oh, tua beleza. Tua beleza. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. Irei por aí, oh amado. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor.
Oh, iremos por aí levando essa identidade definida de verdade. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. O teu prazer em me ver desfrutando, declarando das suas promessas, desfrutando e declarando o verbo vivo, desfrutando, anunciando por aí essa identidade e expressando por aí a realidade. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Guardado em teu amor. Ó Senhor Jesus, somos guardados, Senhor. Essa aliança que nos protege, Senhor. A aliança nos protege, nos preserva. Aqueles que têm aliança contigo, Senhor, não tem dúvidas de sua identidade, Senhor. Não se misturam, Senhor, com as vaidades desse mundo, Senhor, mas são plenos em Ti. Aleluia. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. Soberano, Criador, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. Oh, não há rei como o Senhor, não há rei como o Senhor. E de glória eterna, oh, a glória eterna nos revestiu, revestidos das vestes de morte me despiu, e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu, e de glória eterna me revestiu.